Sabe que no mundo hoje tem cerca de 1 bilhão de voluntários. Quem dá essa estatística, esses dados, é a ONU. 1 em cada 7 habitantes do planeta estão envolvidos em trabalho voluntário, ou se envolvem de vez em quando, ou alguns regularmente. Esse movimento do voluntarismo, das pessoas se apresentando para poder atuar em situações diversas, tanto naquelas horas em que há catástrofes ou situações de emergência, como também em necessidades regulares da cidade, ao seu redor, coisas que você gosta, tem no seu coração e quer se envolver. Mas esse movimento está crescendo no mundo inteiro. No Brasil também. As ONGs é que sabem disso, porque elas trabalham, uma boa parte do trabalho das ONGs não tem a ver só com dinheiro, mas tem a ver com envolvimento, com doação de tempo, de talento, de dons, de capacidades, né, especialmente. Eu encontrei um informe interessante, que foi o segundo informe que saiu agora em 2015. O informe da ONU a parte da ONU que cuida dessa área de voluntariado, ou voluntarismo, como quiserem. Esse informe, na introdução, eu resolvi tirar esse pedaço, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Ao colocarmos todos os recursos disponíveis a serviço do desenvolvimento, nós fazemos os desafios de nosso tempo parecerem superáveis. Criar ambientes onde as pessoas podem doar o seu tempo de maneira voluntária permite que as suas habilidades e conhecimentos sejam postos a serviço do bem comum. E esse ano, a pesquisa sobre voluntarismo, voluntariedade, focou na questão da governança, que é um problema geral, não é só do Brasil. É total, todo mundo tem um problema de governança, né? Em todos os níveis, seja a governança de empresas privadas, governo, não importa, né? Governança, liderança, governança é um problema geral. Então eles focaram nisso. E no voluntariado como uma maneira de atuar para transformar a governança. E eles fizeram uma pesquisa. Esse informe está lá disponível, inclusive em inglês, ou francês, ou espanhol, não vi em português, mas se você quiser, tiver curiosidade, leia, porque eu acho que é muito interessante, com exemplos recentes, inclusive do Brasil, de iniciativas que surgem no meio do povo, que não são coisas que vêm de cima para baixo, que não têm uma agenda prévia, mas são pessoas, lugares, regiões, comunidades que, de repente, se juntam, vamos fazer alguma coisa? Tem uma necessidade, eles põem a mão na massa. E aí, com essa introdução, vou só terminar essa partezinha, é possível ampliar o número de pessoas que têm voz, que podem participar e que obrigam os agentes de governança a prestarem contas. Fiquei pensando nisso. A gente cobra muito no sentido assim, ninguém está fazendo nada, dá uma porcaria, governo é isso e tal, e tal. E às vezes você encontra uma manifestação assim pontual, espasmódica, de um monte de gente que vai para a rua, que na realidade está simplesmente revelando o que todo mundo sabe, insatisfação. Mas essa energia incrível, enorme que nós temos, cada pessoa tem, e nós temos juntos, está aí. Está aí. Desde que eu me entendo por gente, eu reclamo e eu escuto reclamação sobre o status quo. Ou não é verdade? Então, essa questão de botar a mão na massa é uma coisa muito séria. E eu me lembrei de Atos, capítulo 6, logo no começo da vida da igreja, quando surgiu um problema. A igreja estava assim vibrante, crescendo, milagres acontecendo, gente se convertendo, Jerusalém estava em polvorosa, não era mais Jesus, 12 caras seguindo, e algumas mulheres, e de vez em quando a multidão atrás, para cá, para lá, não. Agora no movimento, Jesus nem estava mais lá, ele já tinha morrido, ressuscitado, a turma falou que ele tinha ido para o céu e tal, mas
ele continuava vivo. Era uma coisa impressionante, mas todo crescimento traz problemas logísticos. Você põe algumas pessoas juntas, você tem alguns problemas. Você põe um monte de gente junto, você tem um monte de problema. É a natureza do ser humano e da sociedade. E sempre vai ser assim. Sempre. E a gente tem que entender que ter problema, resolver problema é, entre aspas, é quase que a essência da vida. Superação. Hoje, você terminar de dizer, consegui atingir essas metas, mas tem algumas coisas que ficaram para amanhã. Às vezes, não consegui atingir nenhuma, ficou tudo para amanhã. Essa é a vida. Em Atos, eles estavam com esse problema das viúvas não judias, porque havia uma massa de gente, né, crescente, e pessoas pobres. Quando o texto fala de viúvas, está falando daquele grupo de pessoas mais carentes, que não têm família, ou que os familiares não têm condição de sustentar, que são mais vulneráveis. Essas são as viúvas. E esse grupo que não era judeu, ou seja, eram todos convertidos, todos seguidores de Jesus, a igreja acabou de nascer, né, tem pouco tempo de vida, mas muita vibração, muita vitalidade. Porém, havia um grupo de pessoas carentes que não estavam recebendo comida suficiente. E houve reclamação. Isso já indica um problema, uma coisa que acontece aqui no nosso meio. A liderança não está dando conta de fazer tudo que se espera, ou que é necessário que aconteça. No caso lá, a liderança eram os 12 apóstolos. Eles não estavam dando conta de administrar, de ter certeza de que a viúva, aquela lá que ficava lá, sei lá, número 7.834, né, que ficava lá no fim da linha, lá na periferia, não chegava comida para ela. Como é que eles iam saber disso? Mas chegaram, a reclamação tem perna curta, né, ela chega rápida. E aí acontece uma coisa incrível, você pode ler, eu não vou abrir o texto agora, isso é só para fazer o paralelo. Os 12, né, os apóstolos, falam, de repente, precisam fazer alguma coisa. E aí eles falam para o povo, olha, vamos fazer alguma coisa. Junta a turma, fala, e aí, como é que nós vamos resolver o problema? Aí a turma falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai escolher algumas pessoas, nós não podemos, não dá, a gente não vai dar conta, a gente não está dando conta. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher pessoas aqui capacitadas para fazer isso. Vocês conhecem alguém? Aí começou a indicação. Fulano, Beltrano, Ciclano. Finalmente escolheram 6. 6 nomes. 6 homens. Né? Eram pessoas muito interessantes quando você lê as características, mas para resumir, eram não judeus. Pelo nome deles, eles eram judeus no sentido, faziam parte da religião e tinham se convertido a Jesus, mas eles não eram de origem judaica. Eles eram judeus que nasceram fora da Palestina. Eles estavam lá para a festa que aconteceu do Pentecoste. Havia essas peregrinações, né, famosas. Então, eles estavam lá e se converteram e ficaram. E entre esses que não eram locais, é que foram escolhidos as pessoas para administrar, para resolver, organizar e gerenciar a distribuição do alimento. É interessante, eles eram não judeus, não de origem local, eles eram da confiança dos que estavam reclamando, e eles foram empoderados para fazer aquilo. E os apóstolos, nós vamos nos dedicar à palavra e oração. Vamos fazer isso aqui que é o nosso. E esses caras têm toda a autoridade, toda a liberdade de gerir, de gerenciar essa coisa aqui. Aí eu me lembrei da expressão people power, né? Poder do povo. Né? Agora, isso não é absoluto, mas é muito interessante a gente ver como essas coisas são solucionadas dessa forma. E no primeiro problema logístico que a igreja enfrentou, assim que foi resolvido. Às vezes eu escuto expressões como a igreja precisa, a igreja não tem, a igreja não faz. Invariavelmente eu pergunto, quem é a igreja? Para a pessoa que está conversando comigo. E eu não faço isso de uma maneira agressiva, mas para a gente dialogar e conversar e pensar sobre isso. Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja somos todos nós. E as soluções dos problemas, dos desafios que a gente enfrenta na missão,
em alcançar o de fora, que a gente fala que é de fora, mas na realidade está todo mundo fora, né? Se a gente estiver dentro, tem algum problema, porque é lá fora que a gente tem que estar. Então, até a linguagem, né, às vezes não é muito boa, né? Mas para alcançar aqueles que estão buscando na vida ou encontrando soluções que não são soluções. Como é que você conversa? Quer dizer, isso tudo são soluções que estão nas nossas mãos. Esses desafios, quem vai ter que enfrentar e vencer, somos todos nós. Todos nós. Eu fui procurar no dicionário a definição de voluntário. Como adjetivo, voluntário é aquilo que é feito espontaneamente, por vontade própria, sem constrangimento ou obrigação. Como substantivo, caracterizando a pessoa, é aquela pessoa que se alista no exército por vontade própria. O que é que bloqueia a gente servir? O que bloqueia a gente servir? Eu vou voltar à definição, mas eu fiquei pensando também, nessa altura do campeonato, esse movimento, né, que está crescendo no mundo e que a gente já tem como tradição na igreja, a gente já vive numa comunidade participativa. Mas o que bloqueia a gente de servir? O que faz a gente segurar um pouco essa vontade de fazer parte, de contribuir com alguma coisa? Hoje a gente está andando, quando a gente fala de voluntarismo, a gente está andando na direção contrária, né, do que a maioria faz. Eu pensei em 3 palavras, uma delas é o consumismo, que significa me dar mais, ou o clientelismo, que significa me dar pronto, ou o entretenimento, que significa me distrai. E essa filosofia do mundo, né, do mundo que eu digo nossa, que nós somos do mundo, a nossa filosofia de vida natural, quem é que não quer mais, quem é que não quer pronto e quem é que não quer ser distraído? Eu quero, e eu gosto. Mas quando a gente pensa no reino de Deus, ou no fato de que a gente está aqui na terra e que fomos alcançados pela graça, com um propósito, esse tipo de filosofia de vida não rola. Não vai. A coisa não vai para frente. Nós vamos ter problema. E então, voltando para aquelas 2 definições, o que é que está por trás do voluntariado? Como adjetivo, quando a gente lê feito espontaneamente, por vontade própria, sem constrangimento ou obrigação, eu pensei coração. E como substantivo, quando fala da pessoa, né, no caso o soldado que se alista sem precisar ser obrigado, ele vai. Na realidade, isso está falando de causa. Coração e causa. O que está por trás do desejo de fazer parte, de ser voluntário, de servir, tem que ter esses 2 ingredientes. Coração e causa. Coração, será que a gente pensa em coração simplesmente como um sentimento? Sim, às vezes envolve sentimento. Às vezes a gente enxerga, ou vê vídeos, ou lê notícias, ou tem assim, programas de televisão que nos deixam bem tocados. Situações que a gente fala assim, mas alguma coisa precisa ser feita. O sentimento precisa ser tocado sim, mas não pode parar aí. Quando eu falo coração, eu quero dizer mais no sentido de uma atitude que pode ter um sentimento forte ou menos forte, porque às vezes depende muito da circunstância, da personalidade, do assunto, do tema, mas tem que envolver aquela atitude voluntária de priorizar os outros, priorizar aquilo que precisa ser feito. Quando a gente fala de causa, a gente está falando de finalidade, de propósito.
O soldado que se alista por vontade própria, ele está lá porque ele tem algo que ele quer alcançar. Né? E ele está usando isso só como uma metáfora, na realidade. Mas uma causa, uma finalidade, um propósito tem que estar presente. É por isso que pessoas abraçam causas diferentes, em diferentes momentos da vida. O cerne da questão, gente, é o que é que motiva alguém a servir? Quem é que vai levantar a mão? E o que a Bíblia diz sobre esse tema? Muito mais do que a gente pode imaginar. A Bíblia tem muita coisa a respeito de servir. Fica até difícil a gente escolher uma passagem-chave. Mas eu queria, no tempinho que ainda nos resta, compartilhar com vocês uma palavra que Pedro, o apóstolo e discípulo de Jesus, escreveu para a igreja. Ele escreveu umas cartas que eram gerais, elas eram para ser lidas por todos os cristãos espalhados por uma região grande ali do Império Romano. Eles circulavam essas cartas, né? Faziam cópias e circulavam entre as igrejas, entre as comunidades, para serem lidas e até estudadas. Né? Eles meditavam sobre aquelas palavras, como palavras que Deus estava dando para a igreja através de um mensageiro, no caso Pedro. E lá no capítulo 4 de 1 Pedro, ele diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 7. Portanto, sejam criteriosos e alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Por que essa fala de Pedro é importante naquele contexto? É muito importante. Porque a situação dos seguidores de Jesus no primeiro século era muito complicada. Era um grupo relativamente pequeno. Todo mundo suspeitava dos seguidores de Jesus. Tinham pelo menos uma, se não a família inteira de pulgas atrás da orelha. A comunicação, para muitos cristãos, inclusive, era perigoso você se identificar com Cristo. Logo lá em Jerusalém, nós temos o apedrejamento de Estevão, a morte de Tiago, irmão de João. Isso ainda lá. Antes da perseguição que espalhou aqueles que estavam lá, e depois o evangelho foi espalhando pelo mundo. Mas a situação era muito perigosa, alguns estavam presos, outros eram mortos. É muito complicado. Você pensar no outro, num contexto em que você tem que sobreviver, que você tem que pensar na sua segurança, e você pensar no outro, em dividir, em ser generoso, em abrir mão num contexto em que você tem que se cuidar, tem que se proteger, é um enorme desafio. Enorme desafio. E é por isso que ele pontua aí, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sede mutuamente hospitaleiros não significa simplesmente ir na minha casa, é o acolher o outro. Ter a minha vida aberta para os outros. Deixar que eles façam parte. E querer também fazer parte da vida deles. Sem reclamação. Cobre muitíssimos pecados. Porque quando a gente vai servir, quando a gente pensa em abrir mão, em ser generoso, em dividir, nós vamos encontrar pessoas que não vão reconhecer, pessoas que não vão ser gratas, pessoas que vão continuar reclamando, pessoas com quem vai ser difícil a gente trabalhar junto, às vezes até na causa. É a natureza das pessoas, nossa natureza. Por isso que tem que ter amor. Tem que haver uma motivação maior para você viver no mundo simplesmente preocupado, não viver no mundo simplesmente preocupado com a sua segurança e com a sua sobrevivência e começar a pensar nos outros. É ao contrário, está na contramão. Mas é também natural, porque Deus nos fez pessoas capazes de ter solidariedade, capazes de sentir a dor do outro. Mas essas duas forças atuam dentro de nós. O consumismo, o clientelismo
e também o desejo de sair dessa concha, de romper com o nosso egoísmo e autocentralização. Pedro continua. Tem mais. Ele diz... O que é que às vezes ele não vai? Agora foi. Cada um exerce o dom que recebeu, é logo seguindo o texto, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O que Pedro está dizendo? Que esse amor, que essa motivação maior, que faz a gente romper, né, e sair da nossa casca e pensar naquilo que a gente pode ir para fora da gente e tocar nos outros e participar do que precisa, né, do que está acontecendo, fazer parte da construção. Não apenas a questão do coração, do amor, mas há coisas concretas que cada um de nós tem. Deus deu a cada um de nós energia, capacidades, dons, como diz aqui, recursos e, sobretudo, tempo. A finalidade disso é abençoar as pessoas repartindo o que ele chama de graça. Na realidade, a graça de Deus, na terceira linha aí, em suas múltiplas formas. E é gostoso a gente viver numa comunidade, num grupo de pessoas, a gente vê isso em casa, vê entre os amigos, vê onde a gente trabalha. Nós somos diferentes e cada um tem algo a contribuir. E quando a gente consegue, né, ouvir, né, quando a gente consegue somar, quando a gente consegue viver buscando uma sinergia, né, para que o produto seja maior do que eu posso fazer sozinho, né, do que eu sou capaz de fazer, quando a gente tem essa vontade de somar, a gente percebe como isso enriquece o produto, como o resultado é melhor. É diferente. Mas Deus nos fez assim. Por que a gente trabalha e funciona desse jeito? Porque Deus nos fez com essas capacidades. Deus nos fez com esses dons. Deus nos dá recursos diferentes. E Pedro menciona duas coisas aqui. Primeiro, se alguém fala, né? Algumas formas de fazer parte, de construir junto, é através da palavra. São atividades em que predomina a fala, a palavra. Ensinar, no caso da igreja, ensinar, encorajar, orar, liderar, visitar, estar junto, ouvir e falar alguma coisa. Exercer misericórdia são no sentido de estar junto e ouvir para depois encorajar. São atividades em que a gente vai falar, vai usar mais a voz, a comunicação falada. Mas ele também fala se alguém serve. Na realidade, aí, no sentido mais estrito, são aquelas atividades em que predomina as ações práticas. Ações de organização, de implementação, de logística, de ajuda, de socorro. Pôr a mão na massa. É interessante você chegando aqui às 8h30, 9 horas, você chega aqui e você começa a ver que tem algumas pessoas que chegam mais cedo e põem a mão na massa e organizam tudo. E tudo que a gente chega depois para usufruir foi construído, foi preparado, foi colocado no lugar por um grupo de pessoas que chegou mais cedo, saiu mais cedo, se programou, sabe o que fazer, segue uma rotina, procuram melhorar, porque sempre a gente procura fazer melhor ou mais rápido. Né? Eu me lembro quando começou a montagem do som no começo, era tudo solto, né? Você carregava 50 coisas diferentes, mas depois, aos poucos, pessoas do nosso meio, como por exemplo o Kees, que é um engenheiro holandês, ele ajudou a gente a desenvolver sistemas, foi ele que organizou essas prateleiras, com rodinhas, as coisas no lugar. Então, a contribuição de cada um vai fazendo com que o trabalho dos outros se torne mais leve.
Antigamente você tinha que carregar, hoje você rola, 2 pessoas levam, não precisa de 20 pessoas carregando, ou uma ficando 2 horas carregando as coisas. Por quê? Porque alguém pensou, alguém aperfeiçoou o sistema. Hoje tem um relógio lá pendurado, já faz algum tempo. Por que tem aquele relógio? Para dizer que está na hora para mim, né, que estou pregando. Né? Mas assim, alguém se preocupou em ver se tem bateria, né, se tá na hora certa, pendurou, porque não adianta ele ficar na caixa, na prateleira. Tudo isso envolve gente pondo a mão na massa. E o que é gostoso ver são pessoas que fazem com alegria, fazem com dedicação, fazem e olham o fruto do trabalho e ficam felizes de poder fazer parte. Quem vai levantar a mão? Essa é a pergunta de hoje. Quem vai levantar a mão? Em primeiro lugar, para amar o próximo. Porque sem amor ao próximo, inclusive, todo o nosso voluntarismo não vai ter nenhum valor para Deus. Jesus, através do apóstolo Paulo, mostrando com as palavras lindas de 1 Coríntios 13, diz que eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E quem vai levantar a mão para servir o próximo? O modelo de Pedro foi a bacia, foi a toalha. Nas mãos de Jesus, na última noite. Quando Pedro falou servir uns aos outros, ele não estava simplesmente pegando uma filosofia da Grécia. Ele estava se referindo a algo que ele viu na vida de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Naquela última noite, antes da crucificação, Jesus deixou todo mundo estupefato naquela sala lá no andar superior da casa, dividindo com eles a última Páscoa, e depois abrindo o pão e distribuindo o cálice, simbolizando o sangue e o corpo, como nós vamos fazer hoje, daqui a pouco. Naquela noite, antes de fazer isso, Jesus, no meio daquela cena, ele pega uma bacia com água e uma toalha e vai e se dirige aos seus 12 apóstolos, inclusive Judas, que o traiu, e Pedro, que o negou, e os outros que fugiram. Ninguém ali era bonzinho, não. E lava o pé de todo mundo. O Senhor fazendo o trabalho do escravo. Quem fazia esse trabalho era o empregado. O professor lavando os pés dos alunos. Uma inversão completa dos valores da época e dos nossos dias. Pedro e seus companheiros tiveram muita dificuldade de entender isso. Muita dificuldade. Teve um dia que a mãe de Tiago e João, sim, João, o discípulo amado do Evangelho, e Tiago, aquele que, primeiro apóstolo que foi morto, né, por ordem de Herodes, decapitado lá em Jerusalém. Estevão não era apóstolo, ele foi o primeiro, Tiago foi logo em seguida, algum tempo depois. Esses 2 irmãos, que inclusive pediram algum tempo antes, passando por Samaria, que Deus mandasse fogo do céu para destruir os samaritanos que não queriam receber Jesus nas aldeias deles. Esses 2 bonzinhos, a fina flor da sociedade. A mãe deles chega para Jesus, não nessa ocasião da ceia, um pouquinho antes, e pede a Jesus para os seus filhos sentarem um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando o reino fosse estabelecido. Porque Jesus era o rei. E eles estavam aguardando Jesus no trono. Ainda era essa mentalidade. E a mãe de Tiago e João, talvez, por ver que Tiago e João faziam parte do círculo íntimo de Jesus, e João era aquele que ficava pertinho, deitava no ombro, talvez um pouco mais jovem, era como um irmão menor, inclusive foi a quem Jesus disse, da cruz, cuida da minha mãe. Havia uma relação íntima, muito estreita, de carinho ali.
E talvez ela falou assim, olha, eu acho que eu tenho uma chance aí de garantir alguma coisa para os dois lá na frente. E ela vai falar com Jesus. E pede exatamente isso. E o pior é que pediu em público, né? Os outros todos os discípulos estavam vindo. Quase começou a Terceira Guerra Mundial. Jesus, com aquele amor, aquele carinho de sempre, responde à mãe daqueles dois discípulos. E para eles, e aproveita para falar algo para todos eles. E o que Jesus diz é o seguinte, lá fora não, entre as pessoas, não acontece que os que mandam são os mais importantes. Quem está na posição de autoridade, todo mundo se curva, se dobra e faz aquele meneio, né? E tal, excelência, etc. e tal. Né? Vossa Excelência é um energúmeno, né? A gente até usa uma palavra difícil, chama a pessoa de excelência e xinga. Esse é o sistema. Mas Jesus disse, não vai ser assim entre vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é a lógica do reino? A lógica do reino é o maior, é o menor. Importante é quem serve. Essa é a lógica do reino. E a pergunta que eu queria fazer hoje para nós, como igreja, domingo passado nós falamos um pouquinho sobre a nossa missão. O desejo que nós temos de ser uma igreja, uma comunidade relevante para hoje. Eu me lembro, eu vou voltar a essa história, nem todos já ouviram, quando os desafios da CB Moema foi apresentado. Isso era um sonho da Igreja Batista Morumbi, algo que um grupo já estava trabalhando há 1 ano, se reunindo, pensando, estudando, imaginando aonde, geografia, local, etc., modelo, formato. E quando eu e a Cláudia chegamos assim como meio que na última hora, na 25ª hora do projeto, Deus abriu essa porta para nós, e eu louvo a Deus por isso. Esses têm sido os melhores dias do meu ministério, os melhores anos do meu ministério, quase 6 anos agora. Deixa eu engolir. Eu me lembro que uma das primeiras perguntas que nós dois fizemos foi, mais uma igreja? Mais uma? Está cheio de igreja. E você sabe, eu continuo fazendo essa pergunta hoje. E eu quero dividir isso com vocês. Que diferença nós fazemos por existir? Se nós acabarmos hoje, e eu anunciar, e o presbitério, né, num ato de coragem, para alguns loucura, para outros, falar assim, acabou, gente. Hoje foi o último dia, Deus abençoe, está cheio de igreja, vão para as outras igrejas. Não precisa vir domingo que vem, porque não tem mais. Que diferença faria? Quando eu começo a fazer essas perguntas, eu perco o sono. Eu perco o sono. Não, tem muita coisa boa. Não estou dizendo que não há motivo de dar graças a Deus e me sentir feliz por estar aqui, por estar com vocês, por estarmos juntos. Não é isso. Mas é que tudo isso só vai fazer sentido, isso que é gostoso, só vai fazer sentido quando estiver sendo transformado, traduzido em serviço.
em abençoar outros, em fazer parte de transformação, em sinalizar as coisas que realmente importam para o reino de Deus. Deixa eu contar uma historinha para vocês. No princípio, a terra estava vazia, havia um caos aqui, era tudo escuro, sem forma. E Deus, porque Ele resolveu, disse, haja luz e houve luz. E Ele fez uma coisa espetacular no universo. E nesse nosso planetinha aqui, Ele colocou condições espetaculares, incrivelmente maravilhosas, que Ele chamou de vida. Tipos diferentes de vida, tipos diferentes de substância, não como o que a gente encontra, as outras substâncias tem no universo inteiro, mas de tal maneira organizado e orgânico, que Ele resolveu colocar no meio disso que Ele criou, alguém parecido com Ele. Deus teve esse desejo. E Ele criou o ser humano, o homem e a mulher, para justamente poder ter uma criatura no universo com quem Ele podia dialogar, que podia perceber a grandeza, o poder dEle, a glória dEle. Somos nós. Para isso estamos aqui. E para isso vivemos, por isso que nós lemos ali atrás, para a glória de Deus. Servir para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. As maneiras diferentes de manifestar a graça de Deus através dos nossos talentos, dons, tempos, recursos. Quem somos, com a nossa cara, com o nosso jeito. Deus quer aparecer, Deus quer ser visto. Essa é a história. E o pecado, quando entrou, ou seja, essa capacidade de dizer para Deus, não quero esse projeto, não me serve, eu tenho um jeito melhor de viver, eu tenho um jeito melhor de fazer sentido para o mundo e para a vida. Não preciso de você, não acredito em você. Foi tudo acaso ou alguma outra explicação. Mas Deus não desiste, porque foi Ele que criou. E Ele olha para cada um de nós hoje, e olha para cada um de nós que diz, eu estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. Ele está olhando para a gente, é isso aí, tá, então vai. Se você não quer voltar, vai. Não volta, mas senão não fica parado, vai. Quem é que vai levantar a mão? Hoje, o nosso desafio aqui hoje é olhar um pouquinho para as nossas necessidades, para as nossas oportunidades. Esse folheto que vocês receberam, lembra-se que a gente tem lá o Ninguém Só, né? Ninguém Só são duas palavras que estão estimulando todos aqui a fazerem parte de um pequeno grupo, de um grupo durante a semana, ou quinzenal, semanal, mas de não ficar só nesse encontro dominical, de vocês desenvolver amizade, relacionamentos também com alguns entre nós. Não dá para você conhecer todo mundo igual, mas uma parte da família. Porque lá a gente vai falar, vai ouvir, enfim. Mas hoje eu queria falar ninguém sentado, ou ninguém no sofá. No sentido de que eu gostaria que a igreja começou assim, a nossa comunidade, ela existe hoje porque teve um grupo de pessoas que deixaram a zona de conforto lá da Igreja Batista do Morumbi e puseram a mão na massa. E outros se agregaram aos poucos. Puseram a mão na massa. Só que as coisas hoje já estão estabelecidas. E é muito fácil qualquer um chegar aqui e receber. Esse folder mostra que nós temos muitas oportunidades. Algumas estão em branco, porque não tem nada. Mas são iniciativas que pessoas chegam para a gente e falam, gostaria de fazer isso, gostaria de atuar nessa área. Tá bom. Que bom. Então,
junta, quem mais? Vamos lá, vamos organizar. E a gente tem feito isso de tempos em tempos. E eu gostaria de pedir para vocês nessa hora, nessa folha aqui, que você já tentasse indicar agora alguma coisa que você pode se envolver. Se você já se envolve, que bom. Talvez se você quer experimentar uma coisa diferente. Mas olhando essa lista aqui, eu vou dar alguns instantes para você colocar aí seu nome, seu telefone, celular, e-mail, sua idade, áreas de preferência. Pode ser que você tenha uma coisa no coração que não está nesse papel aqui. Beleza, põe a data, faça uma observação. Mas vamos fazer isso agora, durante alguns instantes, antes de nós orarmos. Pode pegar, está aí no meio do folheto. Quem não tem caneta, as canetas estão aí nos bolsões atrás das cadeiras. Eles deviam estar dentro dos folhetos. Alguns não têm. Quem não tem a folhinha, levanta a mão e você vai receber. Não tem mais? Tem uma aqui, então. Eu posso emprestar a minha. Pode mandar um e-mail. Pode mandar um e-mail. Nós vamos disponibilizar isso no site também para você. A ideia, gente, é o seguinte. Nós precisamos exercitar os nossos dons, as nossas capacidades, aquilo que Deus nos deu. Nós temos que começar e não parar, mas que essa realidade já esteja acontecendo aqui dentro. Há algumas áreas críticas entre nós. Uma delas é aquilo que faz o cartão postal da igreja. Quando você chega ali, aquele sorriso que você recebe, aquele lanche que está lá para você, o cafezinho com bolo, o chá. Né? Agora você viu que tem lá um ponto de encontro, a gente está tentando melhorar a comunicação para a pessoa que chega pela primeira vez. Não é para nós, os da casa. A gente quer que seja melhor para a gente, mas na realidade nós temos que pensar nos que nós estamos recebendo, naqueles que vierem. Né? A maioria não vem. A maioria a gente tem que ir lá. É lá no dia a dia nosso. Mas alguns virão. E a gente quer que eles se sintam bem, se sintam em casa. Então, vocês já viram que tem todo um espaço ali. A gente deslocou lá o lanche lá para dentro. São maneiras da gente tentar melhorar essa recepção. Essa é uma área, precisa de gente. Né? Quais são as outras áreas críticas? Cantores e músicos. Eu fiquei sabendo que tem pessoas aqui que tocam instrumentos, e tocam bem, já tocaram muito, mas não têm participado aqui. Então, deixe-me dizer, há espaço para você sim. E outras coisas? Aproveite esse momento e nós vamos orar. Eu gostaria que você entregasse essa folha na saída, nós vamos ter um momento de oração e em seguida nós vamos partilhar do pão e do cálice. Obrigado, Senhor, porque um dia do caos o Senhor fez algo maravilhoso. E esse movimento de desorganização para a organização, do feio para o belo, do confuso para a ordem, ela é uma característica tua. E nós estamos aqui no mundo, Senhor. Trabalhando, vivendo, acordando, dormindo, comendo, cuidando da nossa saúde, criando filhos, sustentando a casa, ajudando os outros, mas o sentido de tudo isso é o Senhor colocando ordem no caos. Através da nossa vida, de alguma forma contribuindo para organizar um pouco aquilo que está perdido. E começa pelo coração. Minha oração, nossa oração nessa manhã, Pai, que nós possamos, como teu povo, sinalizar com o nosso amor e com o nosso serviço, começando aqui na comunidade, mas sem parar aqui. Aonde nós estamos, aonde o Senhor nos colocou, com os desafios que enfrentamos no dia a dia, seja em casa, no trabalho, ou no nosso entorno, na nossa cidade. Que a gente possa sinalizar, que a gente possa
representar esse amor que nos alcançou e estender através da nossa generosidade, dividindo o que temos, dons, talentos, tempo, recursos, para poder alcançar outros. E, de alguma maneira, quem sabe alguns deles vão ligar essa nossa ação, esse nosso gesto ao Senhor. Esse trabalho do Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor faça, e sabemos que o Senhor faz. Pedimos que o Senhor nos conduza, aliás, o Senhor já nos conduz, mas o Senhor abre os nossos olhos para as oportunidades que nós já temos no dia a dia. O momento, o jeito certo, a palavra ou o silêncio, o gesto. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. No nome de Jesus.